quantidade de qualidades que eu encontrava no pai é enorme. A única palavra que me vem à cabeça é pai. Acho que nunca conheci um humano tão forte como ele. Não precisava de zangar. É a pessoa mais boa que eu conheci na minha vida. Melhor ser humano. Gostava de ajudar o próximo, também acolhedor. Unificador. Carlos Morgado é inspirador. Um homem que me ensinou os valores e que me ensinou quem eu sou. Se cruzarmos a bondade com a simplicidade e o amor, descreve um pouco a forma como ele era. Houve uma altura que nós tínhamos vou chamar uma brincadeira, que era de aparecer com as calças dobradas. Chamávamos Binix, é assim que se chamava na altura. E quem não tivesse as calças dobradas era sancionado, era doloroso. Um dos nossos irmãos apareceu assim, o Ruben, e parecia até ter sido combinado. Os três, os meus irmãos, estávamos naquele momento, todos nós ao mesmo tempo fomos para cima do Ruben. Isso acabou sendo uma brincadeira que ficou interdita lá em casa pelo pai. Acho que é uma das que me ficou, que até hoje, quando a gente se recorda dela, acaba sempre desagando em gargalhada. O meu pai era grande fã da Maria Callas, que era uma cantora de ópera fantástica, que agora eu entendo como fantástica, que naquela altura entendia como alguém a tentar matar um gato. Eu usei uma música dela em que estava a usar palavras muito, muito feias para repetir aqui, e quase que tivemos um acidente porque o meu pai não conseguia parar de rir com as coisas que me estavam a sair da boca. É uma das memórias mais queridas que eu tenho dele, porque ficou a falar disso durante meses e meses comigo. No dia em que o meu pai saiu da LM, a LM era tudo para o meu pai, era uma espécie de... era um propósito de vida, porque ele adorava o mundo da aviação. Houve uma pequena cerimónia de despedida lá do pai, nós todos fomos convidados a ir. Um dos trabalhadores pediu para orar antes de começar a festa e os comeretes e os beberetes. A pessoa começou a orar, toda a gente fechou os olhos e baixou a cabeça, né? Então, nesse momento, eu olhei, né, assim, vi, né, para ver o estado geral das coisas que estava. Então, uma das pessoas que estava presente começou a tirar as chamuças, não é, e os rissóis e a meter nos bolsos, né? Então, aquilo foi uma coisa meio contagiante, porque um dos meus irmãos começou a rir, né? Aí já todos nós começamos a rir, e com o nervoso da ocasião, já não conseguíamos parar de rir e disfarçar, porque também era uma cena assim muito solene. Então, de qualquer das formas, embora seja uma história engraçada, acho que o meu pai não gostou muito do nosso comportamento. Quando eu tive o meu primeiro acidente de carro, eu estava cheio de medo, achei que ia chegar a casa. Quer dizer, não tinha muito medo, mas achei que ia chegar a casa e ia levar um raspanete, ia ser zangado por ter batido com o carro. Para minha surpresa, ele ficou às gargalhadas. Começou a rir comigo e disse, olha, foi por isso mesmo que tiveste um carro que era extremamente barato, porque eu sabia que isto ia acontecer, olha. Bem-vindo ao mundo real. Eu me lembro sempre mais eu chegar muito cedo de uma festa. O sol já tinha nascido. Chegar, eu fiz um plano perfeito. Entrei em casa, devagar, sentei-me no início das escadas, comecei a tirar as botas, estava com uma bota na mão, de repente só ouço uns passos à minha atrás, assim, na escada. E alguém diz assim, meu filho, acordaste tão cedo? Vais aonde? Vais estudar? Eu sabia que ele sabia que eu estava a chegar da festa. Mas por alguma maneira ele quis me dar uma lição ali devia estar em casa mais cedo. E eu não tive coragem de dizer que acabava de chegar, então voltei a calçar as botas, peguei na mochila, saí de casa, fui dormir em casa da minha mãe. E estava um calor terrível, então dali até a casa da minha mãe, meia hora a andar. E aquelas meia hora foi eu pensar naquela lição que ela acabava de dar, foi fantástico. Naquela altura éramos muito mais jovens, ainda não tínhamos se calhar a completa noção, a percepção de algumas coisas, mas sabíamos que tínhamos em casa alguns objetos de arte, mas se calhar não tínhamos tanto a ideia do valor. E foi o dia que nós jogámos a bola, tínhamos a mania, como éramos os rapazes todos, jogávamos a bola dentro de casa, e foi o dia que partimos uma escultura do
do escultor também falecido, o Chissano. Esse dia, de facto, ele ficou super, super aborrecido, ok? E nós acabamos assumindo a responsabilidade como um conjunto, todos irmãos, ninguém disse quem é que tinha chutado a bola para ali, mas ele ficou mesmo super aborrecido. Acho que essa é uma das memórias engraçadas. Lembro-me de ver a cara dele quando viu a escultura partida. E se não me engano, essa escultura ainda está em casa da minha mãe, ainda está lá a marca. Minha mãe conseguiu repor a escultura, mas acho que ainda está lá a marca dela estar partida, que lembra de facto uma parte mais engraçada que nós tínhamos. Foi na altura de escolher curso, escolher universidade, etc. E por acaso na altura falei com ele e disse: mas pai, por que estudar? Hoje em dia há pessoas que não estudam e têm sucesso. Ele disse: filho, olha, podem-nos tirar tudo de um momento para o outro, o que não te podem tirar é o que tens no cérebro. O que eu te posso dar, que nunca ninguém te vai poder tirar, é a educação. O pai levava muito a sério a questão dos estudos. Havia horas certas para comer, havia horas certas para... Mas quando se tratava de estudos, a gente chegava perto dele para ele abrir uma exceção qualquer em relação a horários. Quando se tratava de estudos, ele estava sempre disposto a abrir essa exceção. Aconteceu-me uma vez eu ter feito uma direta a estudar, em casa de um amigo. Ele até às 6 da manhã ou 7 da manhã a estudar, estava-me a preparar para os exames. E quando volto para casa, vou dormir. A hora do almoço, que era a hora que ele considerava religiosa, porque era a hora que a família toda se sentava à mesa em conjunto, era o nosso momento familiar, eu estava a dormir. E achava que porque o facto de eu estar a dormir resultava de eu ter estado a estudar, que o pai não ia me chatear. Mas ele foi ao meu quarto, ao 12:30, acordou-me, mas pai, estou cheio de sono, eu estava a estudar, não quero saber. A hora do almoço é a hora da família, organiza-te melhor, organiza a tua vida de forma que a hora do almoço possa estar presente. E ele fez-me sair da cama e eu fui almoçar. Aquilo foi uma lição que ficou para mim para o resto da vida. E ele conseguia fazer isso sendo firme, sendo autoritário, mas nunca deixando de ser cortês. Ele nunca levantava a voz, nem nada disso. Foi uma lição que eu tento até transmitir para os meus filhos. Há determinadas regras que não podem ser quebradas. Estava eu a fazer o curso de pilotagem das linhas aéreas de Moçambique, onde ele era diretor, e chegou a altura de fazerem a seleção para a fase seguinte, fase de curso comercial. E a pessoa que fez a escolha dos nomes usou um critério que eu acabei ficando fora e prejudicado. E essa proposta vai para a mesa do meu pai, que ele tinha que dar o aval final ou dar a autorização, a aprovação final. E antes da aprovação final eu lembro dele ter chamado na posição de pai e me explicar porque que ele não poderia intervir para que eu continuasse o curso. Mas fê-lo de uma forma tão simples que me marcou muito a forma dele ser. E ao contrário de que muita gente pudesse pensar ou reagir, em vez de eu ter ficado de certa forma magoado ou chateado, pelo contrário, fiquei muito feliz de ele ter tomado a decisão e ter-me explicado os porquês e como, portanto, ele tomava aquela decisão. Uma vez eu perguntei ao meu pai o que estava por detrás de ele ter dedicado a vida toda a Frelimo. Ele me respondeu que a única razão que fosse suficiente é que a Frelimo é Moçambique. Eu aprendi dele a perceber o grau de dimensão que nós nos mantermos unidos como país representava essa mensagem que ele estava a transmitir. Ou seja, a Frelimo representava na cabeça dele exatamente isso, o fator de união na criação primeiro do país e em segundo, a união que ele acreditava ser o papel da Frelimo garantir para o país.
Então, não sei se é fruto dessas palavras, não é? Que tenho tentado também fazer com que Moçambique seja um país próspero, um país em que não haja fome. Isso era uma coisa que o meu pai era muito acutilante, que todos não tivessem fome, que todos tivessem um bem-estar mínimo. Uma vez que eu perdi uma corrida de natação e quase que estava quase em lágrimas, quase que ia perder o campeonato, ele veio, agarrou-me com bastante força, sem maldade. Ele agarrou-me e disse: filho, tens uma próxima, vai. Fez a mesma coisa quando eu chumbei uma cadeira em Portugal. Fui falar, disse: pai, não vou conseguir fazer as cadeiras todas. Ele disse: fizeste quantas? Eu disse: fiz 4. Já está, passa para a próxima. Foi uma lição de vida extremamente importante, que é: não interessa o que falhaste, aprende, continua e não pares. Isso serviu-me no desporto, serve-me agora, serve-me ainda hoje profissionalmente, pessoalmente e em tudo que eu faço. É inacreditável como hoje, tendo 47 anos de idade, eu continuo a tentar alcançar os padrões que aquele senhor estabeleceu para nós e não consigo. De facto, era um homem com qualidades extraordinárias. Ele lidava com 7 rapazes. Como deve calcular, 7 adolescentes dentro de uma casa não deve ser fácil, mas não me lembro de uma única vez em que o tenha visto a levantar a voz. E isto não significava que ele não era firme, que não era autoritário quando era necessário, mas nunca precisou de levantar a voz para ter essa autoridade. Portanto, isto é uma lição que eu, enfim, até hoje não consigo aprender. Eu de vez em quando dou por mim a gritar porque quero me afirmar e depois lembro: por que é que não aprendi com o pai a ser diferente? A forma como ele nos transmitiu os ensinamentos e a forma como ele olhava para a vida, acho que para mim e talvez para todos os meus irmãos acaba sendo sempre uma fonte de inspiração. A forma como ele lidou, inclusive com o próprio processo dos últimos dias de vida dele, deixou em nós aquele vazio físico, mas para muitos de nós, e se calhar para todos, ele continua a ser esta luz, esta fonte de inspiração. Esta coisa toda da parte literária, ele nunca partilhou connosco em vida. Não sei se fizemos bem ou mal, porque ele não está cá para nos dizer. Pegámos em memórias de há muito tempo que ele tinha e pôrmos isso no papel. Se calhar ele queria esconder, pegámos em algo também que as outras pessoas não viram e tentámos colocar de forma a eternizar o que ele fez no passado. Carlos Morgado, independentemente de não estar presente connosco, está constantemente presente na minha vida. E está constantemente presente não só na memória, mas naquilo que eu faço, naquilo que eu aspiro ser. Então isso é que é importante, termos alguém, todos nós termos alguém que nos inspira todos os dias a ser melhor, não é? Porque também ele tinha defeitos, mas ele sempre ultrapassou as dificuldades que ele tinha, os defeitos que ele tinha sempre, e foi sempre muito vulnerável. Mesmo não transmitindo essa vulnerabilidade, ele sempre foi. E quem conhecia sabia que ele tinha momentos de vulnerabilidade, mas sempre tinha aquela imagem de forte, aquela imagem de está no controle. Então essa é uma das coisas que eu queria também partilhar, que é termos sempre alguém inspirador na nossa vida para continuarmos a crescer, a amadurecer. That was legitness.